euro, chamado Euroaquilão. Poder sentar, irmãos. Meus irmãos, a experiência de Paulo aqui, essa sua última viagem, né? E a experiência trazida aqui é muito importante para a igreja, porque há algumas coisas aqui que a própria situação nos ensina. Eu acho que a grande maioria que está aqui, acho que os irmãos já viram, já leram a respeito desse naufrágio de Paulo, quando ele estava sendo levado para Roma. E diz a palavra que num determinado momento da viagem, Paulo chamou aqueles que estavam ali, no comando do navio e as pessoas, e disse assim: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas para as nossas vidas. Quando Paulo diz aquilo, era óbvio que o pessoal, aqueles que estavam no navio, perguntasse: mas o senhor é navegador? O senhor entende de navio? Não, eu não entendo muito de navio não, mas então é melhor ouvir quem entende, não é? Então o mestre, que é quem comanda aqui o navio, ele conhece. Então ele está dizendo aqui que não tem problema, que a navegação vai ser tranquila, que vai ser tudo bem. Então, não é? Era mais importante se ouvir o mestre, né? Aquele que era o responsável pela navegação, do que ouvir Paulo, né? Só que havia um detalhe, só o que faltava aqui era um detalhe. Sabe qual era o detalhe? O único detalhe é que Paulo tinha tido uma revelação sobre o que estava para acontecer. Então a revelação sobre o que estava ali à frente, apesar de que diante das pessoas, diante daquilo que estava visível, estava tudo normal, tudo ótimo, né? Calmo. Mas Paulo disse: olha, a navegação vai ser difícil, é melhor a gente parar aqui, esperar para depois continuar. Era melhor ouvir o mestre do navio. Meus irmãos, às vezes nós cometemos o mesmo equívoco, não é? Mesmo equívoco. Quais os equívocos que nós cometemos? Eu estava dizendo um dia para o irmão o seguinte: você sabe quando que nós falhamos? Quando nós esquecemos de perguntar as coisas do Senhor, não é? Quando nós nos esquecemos de consultar ao Senhor, aí nós cometemos os nossos equívocos, os nossos erros, porque aparentemente, às vezes nós vemos as coisas assim, tão ótimas, né? Que coisa, isso vai ser ótimo. E o Senhor disse: olha, o pastor não está revelando isso não, hein? Tem uma dificuldade aqui, porque todo o caráter da operação de Deus na igreja é profético.
Paulo diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Nós vemos aquilo que está na nossa razão, na dimensão da nossa visão. Então está tudo bem, tudo tranquilo, está tudo certo, mas o Senhor vem e mostra aquilo que está além da nossa percepção. Eu sempre conto uma experiência. É uma experiência. Eu estava começo, tal, né, vida profissional e tal. E tinha um colega, ele tinha um carro, e o carro estava novo, o carro estava com 5.000 quilômetros rodados. E eu era louco por aquele tipo de carro. E ele me ofereceu, o colega, trabalhava no pronto-socorro junto comigo: Amadeu, meu amigo, rapaz, eu gosto de você de graça. Olha como eu gosto, rapaz, olha, eu tenho um negócio para você sensacional. Eu falei: é mesmo? Eu tenho um carro, eu estou querendo comprar um carro maior, mas vou passar esse carro para você, porque você é como irmão. Eu olhei o carro, lindo carro, e o preço, que beleza, acho que era uns 30% mais barato que o preço do mercado. Fiquei maravilhado. Isso é uma bênção, né? Isso é uma porta que está se abrindo. Que beleza, eu tenho um pouquinho aqui, financio o resto, vai ser uma bênção. Fui consultar o senhor me deu um texto horroroso. E eu quis até argumentar com o senhor. Digo: senhor, o carro é bom, né? O senhor, né? Como se o senhor não entendesse, né? Bem de carro. Digo: o senhor, o carro é bom, tá? 5.000 quilômetros rodados. O senhor, é uma oportunidade que eu estou tendo, eu tentando convencer o senhor. Eu abri a palavra, e o senhor, texto horrível. Eu disse: bom, eu não vou lutar contra. Eu tinha condição de comprar, tinha condição de pagar, gostei, estava bonito, estava novo, mas eu pensei assim: bom, se eu consulto o senhor, abro a palavra e o senhor diz não, eu abro a palavra, o senhor diz não e eu compro, e o que eu vou dizer depois? Quando eu vou ensinar lá na igreja que tem que se consultar o senhor, eu digo: então não vou comprar. E não comprei. Alguns meses depois, deu uma briga, porque um colega meu comprou o carro, mas deu uma briga, quase que saiu tiro lá, porque descobriu que o carro era um carro que tinha sido vendido pela metade do preço, porque ele tinha caído da carreta que tinha vindo de São Paulo para Vitória, e caiu da carreta, tombou, e reformaram na concessionária e venderam pela metade do preço. Esse era o carro que eu ia comprar, com 5.000 quilômetros, todo empenado, que comia roda, pneu de um lado só, o negócio era aquela confusão. Eu não entendia nada de carro, mas o Senhor me poupou de uma grande tristeza, não é? De um problema. Por que isso? Porque eu estava vendo aquilo que estava diante da minha razão, mas o senhor estava falando que lá na frente eu ia ter uma grande luta. Meus irmãos, Paulo disse: olha, a navegação não vai ser, é melhor parar e esperar aqui, é melhor dar uma parada aqui e esperar, porque tem alguma coisa lá na frente. Mas eles criam mais no mestre e no piloto do que em Paulo. Então, às vezes, nós cremos mais naquilo que está na nossa frente, na aparência. Isso vai ser muito bom, é desse jeito, então eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou fazer esse negócio, eu vou tomar essa decisão. Nos esquecemos de perguntar ao Senhor. Aí está, às vezes, aí entramos na luta, mas Deus é tão misericordioso que nós não morremos não. Interessante, né? Falhamos, às vezes perdemos, temos prejuízos às vezes materiais, né? Mas o Senhor não nos deixa acontecer mal, mas às vezes temos os prejuízos, e o Senhor não quer que tenhamos isso, não quer que tenhamos isso. Esses dias eu estava conversando com a irmã, e a irmã estava numa luta terrível por causa do apartamento dela. Vendi o apartamento e não recebi. Consultou o senhor, irmã? Ah, pastor, esqueci de consultar. Pois é,
esqueceu de consultar, mas estava tudo tão indo bem, estava tudo normal, as coisas correndo muito bem, tudo fácil, foi fácil, né? Foi fácil no cartório, foi fácil nisso, foi tudo bem, então estava aquele vento, né? Tão tranquilo, mas se você tivesse aberto a palavra, o senhor ia falar da luta que estava lá na frente. Paulo disse: a navegação é de ser incômoda, mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que dizia Paulo. E de repente sobreveio um vento muito forte, chamado Euroaquilão. Então é essa a nossa expectativa. Nós estamos na presença do Senhor. O Senhor cuida de nós, o Senhor nos dirige, mas o Senhor quer o melhor para nós. Mas nós não sabemos das coisas que às vezes estão muito mais à frente. Então nós precisamos estar na presença do Senhor, perguntando ao Senhor, exercitando ao Senhor, o exercício da consulta ao Senhor, o exercício da busca ao Senhor para a resposta. Às vezes você quer tomar uma decisão, então a consulta ao Senhor. Às vezes é com relação ao filho, às vezes é com relação à educação do filho, a posição que você toma com relação ao filho. Consulta o Senhor, porque às vezes numa decisão você entra numa grande dificuldade, numa grande luta, e o Senhor nunca deixa de nos responder, né? O Senhor nunca deixa de nos responder. A palavra, às vezes você ora, a palavra não ficou clara, pode acontecer isso. Eu me lembro de uma irmã, uma serva de Deus, e ela me procurou numa grande luta, numa aflição muito grande, e ela disse: eu quero uma direção para a minha vida, porque a minha filha está morrendo. Eu disse: o que houve com sua filha? A minha filha está com suspeita de leucemia, os exames estão aqui, não tem mais nada para fazer, eu estou buscando ao Senhor, mas eu não sei o que eu faço. Eu disse: olha, ora ao Senhor, consulta o Senhor. Ela foi para casa e ela disse: Senhor, me dá uma direção, fala comigo. E ela abriu a palavra e vieram 2 versículos para ela no livro de na carta aos Hebreus. E ela leu e disse: Senhor, não entendi nada. Eu pedi para o Senhor me dar uma direção, mas eu não entendi nada. Eu continuo na grande luta, na aflição, porque eu não entendi nada. Mas eu vou fazer uma coisa: eu creio que o Senhor me falou, não vou abrir a palavra novamente não. Eu creio que o Senhor me falou nesses 2 versículos. Fechou a Bíblia e disse: vou à tua casa hoje, e lá eu vou ouvir a resposta desses 2 versículos. Isso aqui, eu vou ouvir a resposta lá hoje. E ela foi à igreja. Nesse dia, eu estava na minha casa e chegou um pastor. Esse pastor é lá de Belo Horizonte e ele sempre fica na minha casa. Ele nem avisa que vem, não. Ele já chega, já bate na porta, já vai entrando, já tem aquele quartozinho, e arruma que eu vou ficar por aqui, né? Já há muitos anos ele sempre faz isso. Naquele dia eu cheguei em casa, ele estava lá. Ainda quando eu cheguei, cheguei quase na hora de ir para a igreja, estava de terno já, disse: vou para a sua igreja hoje, porque eu tenho uma mensagem hoje para a sua igreja. E que bom, então vou fazer a abertura, fazer o louvor. Gosto de fazer louvor. O pessoal não sabe não, mas eu gosto de fazer louvor. Vou fazer o louvor, você vai pregar. E ele disse: não, eu vou entregar uma mensagem, porque quando eu vinha na viagem, o Senhor me deu uma revelação, e o Senhor disse: hoje tu falarás na minha casa sobre 2 versículos. Aí tudo bem, tudo certo. Ele foi, quando ele chegou à frente, ele abriu a palavra e disse: o Senhor revelou que eu falar sobre esses 2 versículos. Quando ele leu os 2 versículos, eram os 2 versículos que a irmã tinha aberto em casa, e o Senhor começou a responder para ela através dos 2 versículos
todo o questionamento dela. O Senhor respondendo. Quando terminou a mensagem, ela disse: Senhor, muito obrigado, o Senhor me respondeu, e eu sei que eu vou chegar em casa e vou encontrar a minha filha curada. E chegou em casa, a filha estava curada. Então vejam, nós olhamos aquilo que está na nossa razão, aquilo que está diante, mas há alguém que olha além de nós, há alguém que olha à frente, há alguém que olha lá na frente. Quando o nosso olhar não alcança, então disse: vai ser tranquilo, a viagem vai ser tranquila, há uma luta ali na frente, então o Senhor vai ter uma luta, então desvia, né? Faça com que eu passe longe, me dá uma libertação, me dá um livramento, é ali que está a luta, Senhor, deixa eu passar por aqui, me dá o livramento. E Deus faz isso porque o Senhor quer nos livrar nessa hora. Nós não temos nada que confiar naquilo que nós achamos, que pensamos, naquilo que nós observamos. Nós confiamos naquilo que o Senhor nos fala, né? Aquilo que o Senhor nos fala. Mas o piloto e o mestre criam mais, o centurião cria mais no piloto e no mestre. É muito fácil a gente acreditar mais naquelas pessoas que estão próximas a nós, não é assim? Está tudo certo, não é que essas coisas não sejam válidas, são válidas, né? São válidas, muitas coisas são válidas, mas a resposta certa sempre vem do Senhor. E esse Paulo disse àquele povo ali depois, na hora da grande luta, ele disse: olha, vocês estão preocupados, não precisam se preocupar, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo e me falou de novo: não vai morrer ninguém, só vão perder o navio e a carga e tudo mais, mas as vidas não serão atingidas. Por quê? Porque o anjo do Senhor, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve essa noite comigo. Meus irmãos, o anjo do Senhor, de quem nós somos e a quem servimos, tem estado conosco todos os dias, para nos ajudar, para nos confortar, nos consolar nos momentos difíceis. Mas o Senhor quer nessa hora falar conosco, e nós precisamos exercitar isso, é ouvir a voz do Senhor. Seja o jovem, seja a criança, seja o adolescente, ouvir o Senhor. As pessoas, né, estão à nossa volta. Eu me lembro de uma irmã, ela gostava muito de educar, e ela sempre dizia: olha, as minhas crianças são muito bem, porque eu já li tudo quanto é livro sobre educação de criança, entendeu? Tudo, sei tudo, entendeu? A experiência da irmã fulana lá nos Estados Unidos, a outra, não sei como criar filhos, como o psicólogo evangélico, a psicologia cristã, já li tudo, mas às vezes você esquece de ouvir a respeito do seu filho a voz do Espírito. Às vezes a experiência daquele irmão foi para aquele momento, aquela situação, e às vezes para o seu filho é um momento especial, uma situação especial, e o Senhor está mostrando um problema lá na frente. Está tudo tranquilo aqui, está tudo bem, mas há um problema lá na frente, o Senhor revela aqui, porque o Senhor quer preservar. Então é ouvir a voz do Senhor. Mas o centurião cria mais no mestre e no piloto, né, do que no que Paulo dizia. Nós queremos mais na revelação do que em qualquer outra coisa, porque a experiência que nós temos é a experiência que nós vivemos. Porque quando o Senhor fala para nos livrar, o Senhor fala para nos libertar. Que o Senhor nos abençoe. 72 é esse? 72, uma voz mansa. Vamos ficar de pé.